galera, bem-vindos ao Fernandes no Mundo. E hoje eu vou comentar com vocês sobre quais são as matérias que eu vou cursar. Bueno, sem informar para quem vai cursar as matérias para a carreira de medicina, que é a que eu tô cursando. Mas para outras carreiras você vai ter também que cursar algumas matérias preparatórias. Não sei se tem diferença aí na quantidade de matéria para cada carreira, mas sim ou sim vai ter que cursar. As matérias para quem quer cursar medicina aqui na UBA, na Universidade de Buenos Aires, é ICSE, Introdução ao Conhecimento de Sociedade e Estado, IPC, que é Introdução ao Pensamento Científico, Biologia e Introdução à Biologia Celular, Física e Introdução à Biofísica, Matemática e Química. São essas 6 matérias que você deve cursar. Agora falando sobre elas, o que seria ICSE? Eu não tenho toda certeza, mas eu acho que essa matéria é uma das que todos os cursos têm que fazer também, sim ou sim, porque ela analisa um pouco sobre a sociedade, sobre o Estado, claro, como o próprio nome da matéria já diz, mas analisa bastante o que a Argentina passou, e isso é interessante para a gente analisar o processo, por que estamos onde estamos hoje, aprender também a dar valor à democracia também, já que passou por muitos golpes, e eu acho muito interessante fazer essa matéria. Por quê? Aí tem gente que fala, nossa, mas por que ICSE? Sem noção, por que eu vim pra cá pra fazer medicina e eu vou ter que estudar a história da Argentina? Mas, gente... Pera, acho que quem fala desse jeito, primeiro, você já não vai ter que cursar, nivelar seu conhecimento? Eu ficava encantada de conhecer, ou seja, ter a oportunidade de estudar e saber que isso passou realmente aqui na cidade que eu vivo. E a gente estuda e entende o porquê das estruturas, parecer mais com o modelo europeu. Você ainda tem a Casa Rosada e entende o que passou aí, o que passou na Praça de Mayo, que foi o lugar de tantas reuniões importantes aqui e protestos que acontecem inclusive até hoje, que ficaram na história. Então é super importante estudar e entender, e é uma questão também de respeito, assim eu entendo, pelo país que você está. Porque é como eu digo, você vem para outro país, usufrui da educação gratuita, porque a UBA é uma faculdade federal, e ainda se acha no direito de vir de outro país e criticar a faculdade que está te fornecendo a educação e a oportunidade que você quer para sua vida. E se você critica tanto e acha que é bem melhor então a forma do Brasil, por que você não fica no Brasil, cara? Sabe, seja menos crítico com essa ignorância aí e seja mais agradecido. Vamos agradecer e aproveitar mais as oportunidades e seguir adiante, porque reclamando ninguém vai chegar a lugar nenhum, não. Senso, né? Senso. Tenha o senso, porque se tu não tiver o senso, vai ficar sem ninguém. IPC, Introdução ao Pensamento Científico. Essa eu tenho certeza que é obrigatória para todos os cursos. É super importante para a medicina, claro, porque essa matéria ela nos ajuda a pensar com mais criticidade e também a encarar de forma mais científica situações que a gente vai se deparar no dia a dia. Essa eu fiz por CVC, presencial, mas tem muita gente que prefere por UBA 21. Essa matéria eu achei interessante porque a professora ela fazia você entender o porquê de você estar estudando essa matéria, mas em todos os âmbitos, não só para medicina. Tinha gente que queria cursar direito também, e ela fazia cada situação se encaixar em determinadas explicações. E o interessante é que ela também trazia situações de livros sobre a nossa linguagem, idioma, porque tudo isso a gente vai estudar sobre enunciado, sobre argumentação, sabe? Vai te explicar, vai te determinar as diferenças do nível 1, 2 e 3 e começa a assimilar como que um médico faz para determinar casos que também vai precisar desses níveis de enunciados, e aí vai ser interessante. Se tem gente cursando outra área, ela traz também de outra área e faz questão também de explicar a você em que te serviria e que forma de pensar isso te ajudaria mais pra frente. E a biologia e introdução à biologia celular é uma das matérias que está relacionada ao nosso curso, e eu te digo que se você foi um bom aluno, teve uma boa base no ensino médio por aí, ou então veio de cursinho e era dedicado, eu te digo que as outras que eu vou mencionar também, você não vai ter tanta dificuldade assim. Tem gente que aqui opta para pagar cursinhos para poder sair bem nessa matéria, física e introdução à biofísica. Eu posso te dizer a mesma coisa sobre biologia celular que eu te disse, né? Se você tem uma boa base, você vai se sair bem nessa matéria. E o interessante, aí você vai falar, nossa, mas física, biofísica, o que tá relacionado? Porque aí você vai ver depois que se você é da medicina, você vai trabalhar com o volume, o caudal da corrente sanguínea. Se esse volume aumenta em determinada seção de um determinado tubo, podemos aí relacionar com uma veia, ela diminui. E aí, o que a gente pode imaginar com isso? No caso de uma trombose, se a pressão da corrente sanguínea vai aumentar ou diminuir, pode te trazer aí várias outras consequências no corpo.
matemática? Porque se supõe que é a base para as outras matérias que a gente vai cursar. Por exemplo, biofísica, você precisa fazer cálculos. Para química, você precisa fazer cálculos. Por isso a importância da matemática, porque se supõe que é uma das primeiras que você vai ter que cursar como base para as outras matérias. A depender da cátedra, não vai ser tão difícil. Se você cursar por CBC, eu acho que de matemática eu posso dizer que só tiveram uns 2 ou 3 assuntos que eu não vi no Brasil, que foi integrais, mas que eu me saí bem. Você pode ter estudado, né? Mas eu sei que eu não estudei alguns assuntos igual a este que eu mencionei. Eu não vou enganar, como eu disse, nem tudo aqui é um mar de rosas, e os professores estão nem aí pra você, no sentido de que se você quer, você se esforce e você que consiga o seu lugar e a sua aprovação. Eles estão nem aí em te ajudar e nem nada, não. Poucos são os professores, não vou dizer que não tem. Tem professores que tá a fim de te ajudar assim, quer te ver passar, mas tem outros que não, porque o que eles realmente querem é passar um pente fino, sabe? Eles querem selecionar os alunos e deixar só quem realmente quer. Você vê que quando a gente começa a cursar, a sala tá cheia, quando vai chegando no final do quatrimestre já não tem quase ninguém na sala. Isso é porque vão desistindo ou preferem mudar de carreira, ver que isso não é pra eles. Então, foco que você consegue, se essa é a sua realmente vontade de seguir. Em química, você vai ver como as coisas estão relacionadas, principalmente com a biologia, né? Se você estiver cursando biologia e química, aí você vai começar a ver como estão interligadas as coisas, né? Até porque no nosso corpo possui elementos químicos e, por exemplo, quando estudamos na biologia, a bomba de sódio e potássio, quando pensa que não em química, você vai ver e vai conseguir analisar como é esse processo e por que acontece só de potássio de estar entrando e saindo, e você vai conseguir analisar direito. E sobre dificuldade, é aquele caso, né, que eu comentei pra você de matemática. Não é que seja difícil, mas você vai ter que correr atrás e se dedicar e estudar e vai sair tudo bem se você faz isso. Como eu te disse, você tem que se adequar à forma que eles querem que você faça. Talvez não seja nem difícil, mas eles tratam de dificultar um pouquinho, porque tem que entregar da forma que eles querem. Por exemplo, a gente, principalmente que vem de cursinho do Brasil, ou então que é acostumado a fazer muita prova assim mesmo no ensino médio, eu mesmo fiz muitas provas no ensino médio, tem muitos macetes, eu posso dizer. E aqui eles tentam te ensinar por esse caminho mais longo, sendo que a gente tem a oportunidade de aprender pelo caminho mais fácil. Igual aconteceu na aula de biofísica, uma vez um aluno perguntou sobre algo que a gente estava estudando, a professora fez um horror. Mas você não sabe? Como que você não sabe? Você já devia saber disso e que não sei o que, porque é uma teoria de não sei o que, de não sei o que. E começou a explicar e fazer uma volta pra explicar no final o que realmente era. Eu acho que deu mais voltas na cabeça do menino do que esclareceu. E no final das contas, era algo simples, gente. Simples de fazer. Era só falar, é só fazer isso e pronto. E tinha uma outra brasileira sentada do meu lado. Eu falava, oxe, não era só fazer isso? A menina, também ser assim. Mas enfim, né? Estamos aqui, temos que agradar a eles que estão mais altos que a gente e da forma que eles nos pedem, devemos fazer. Não se esqueça disso, porque também algumas regrinhas que eles exigem na sala, você vai ver que é fundamental na hora da prova e às vezes, pelo costume de fazer de outra forma, você acaba vacilando e perdendo ponto por isso. Então, tá aí a dica. Então é isso, pessoal. Fico imensamente grata por chegarem até aqui comigo. E essa foi um pouco sobre cada matéria. E muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Um beijo. Tchau!